Irmãos, esse salmo nós vamos enfatizar a respeito da oração de Davi. Nós não vamos nos prender somente nesse salmo, nós vamos passar depois para algumas passagens, mas o ponto-chave principal foi essa oração. Nós vamos passar para a leitura, Salmos 12, do 1 em diante. Diz Davi: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Ó Senhor, o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São nossos os lábios, quem é o Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração os livrará para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Irmãos, nós vemos que é difícil imaginar alguém que nunca se sentiu, assim como Davi estava se sentindo naquele momento, desesperado, perdido, ou como se estivesse se afogando num lamaçal. Os motivos são diversos. Traga na memória, por exemplo, você, num momento como esse, seja quais forem, por exemplo, problemas financeiros, a dor física de doenças ou ferimentos, a angústia emocional de grandes perdas, o sentimento de culpa por erros cometidos. Quando Davi escreveu o Salmo 12, ele mostrou esse tipo de desespero. Mas seu motivo reflete uma atitude louvável e que deve e merece ser imitada por todos que procuram honrar o Senhor. Então nós vamos refletir um pouco sobre esse salmo e sobre a validade da sua mensagem em nossos dias, principalmente em nossa vida. Como nós vemos, irmãos, Davi fez essa oração, uma oração de forma clara e muito notável, foi uma oração oportuna para aquele momento. E ele, de forma muito triste, ele orava a Deus e demonstrava com toda singeleza de coração o seu lamento pela escassez de homens bons. Olha o que ele diz no versículo 1. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons, homens fiéis. Então, por isso, creio eu, que Davi, naquele momento, ele levantava os seus olhos aos céus e, com uma oração de lágrimas e súplicas, ele pediu socorro ao Senhor. Salva-nos, Senhor. Então, nós vemos que Davi, ele correu exatamente ao Criador. Ele viu a situação dos homens que se multiplicavam sobre a face da terra. Homens que falavam com falsidade ao próximo, foi o que nós lemos. Homens que lisonjeavam com suas bocas, mas seus corações eram maus. Então, de uma perspectiva humana, o que Davi estava vendo era que o bem estava perdendo para o mal. Na perspectiva humana era justamente isso. O bem estava perdendo para o mal. Os poucos fiéis estavam sumindo em meio a tantas pessoas falsas e mentirosas que estavam dominando. Então Davi, no seu grito de socorro, já no
O primeiro verso fala: salva-nos, Senhor. Então ele não via a justiça humana resolvendo o problema, mas ainda assim ele confiou em uma justiça, que era a justiça divina. Creio também, irmãos, que Davi, ao sentir a sua própria fraqueza, ele vê naquele exato momento que com as suas próprias forças ele não poderia lidar com aquela situação. Mas ao mesmo tempo ele toma uma das mais lindas atitudes que um servo de Deus poderia fazer em situações como essas. Davi, ele se esforçou e buscou lutar pela causa da verdade. Só que nós vemos que não foi com a sua própria força, não foi com as forças dos seus braços, mas sim com humildade ele se recorreu ao Senhor e ele clamou por salvação. Com toda a humildade, ele se recorreu ao Senhor. Então nós vemos que o salmista, ele sabia que somente desta forma ele encontraria o que estava procurando. E que somente assim ele poderia encontrá-la, que era a justiça divina. Versículo 5. Pela opressão dos pobres, pelos gemidos dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele para quem eles assopram. Então nós vemos aqui uma resposta de Deus. Então Davi, ele teve essa resposta de Deus. Porque Deus naquele momento, já no versículo 5, ele ouve as súplicas desesperadas de Davi, daquelas vítimas que se levantavam para salvar aqueles inocentes. Então as palavras dos homens falsos podem sim desafiar a autoridade do próprio Deus, mas não prevalecerá. Nunca. Então, como nós vimos, essas súplicas mostraram, irmãos, de forma certeira, aquelas aflições. Nós vamos aproveitar e trazer à memória dos irmãos outros momentos em que guerreiros espirituais recorreram ao trono da graça em busca de reforço, como Davi fez. Lembra de Daniel? Foi um homem que orava para entender a palavra de Deus. Ele estudava a palavra de Deus para poder orar. Então, quando ele compreendeu, por exemplo, o que era os 70 anos de cativeiro, de que Jeremias havia falado, ele começou imediatamente a fazer o quê? A orar. Com isso, ele mesmo foi profundamente afetado. Vê lá em Daniel capítulo 9, do versículo 2 em diante. Daniel capítulo 9. No primeiro ano do seu reinado, lá no versículo 2, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então eu voltei ao rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas. Atitude de Daniel. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas. Com jejum, com pano de saco e cinza. Então orei ao Senhor, meu Deus. Confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança
e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. O que nós aprendemos dessa atitude de Daniel? A primeira coisa de tudo, irmãos, é que a oração de Daniel revela exatamente aonde o coração dele estava e com quem o coração dele estava. Quando ele viu aquele momento a qual falava-se a respeito dos 70 anos de que aquele profeta Jeremias falava, creio eu que ele já estava vendo a agonia do povo. E Daniel não entrou em desespero, mas com o seu coração no Senhor, ele fez o quê? Ele resolveu buscar o Senhor. Ele resolveu suplicar ao Senhor. Buscá-lo como o Senhor realmente pede que nós o buscamos, através de oração, de súplicas. E aqui ele fez muito mais: jejum, pano de saco e cinza. E ele orou a Deus e ele confessou. E disse que era para Deus guardar a aliança da misericórdia para com aqueles que o temiam. Segunda coisa que nós aprendemos dessa atitude de Daniel é que ele reagiu imediatamente, sem tardar. Não ficou esperando acontecer. Naquele exato momento, quando ele soube daquilo, ele tomou a providência de orar, de suplicar. Terceira coisa que nós aprendemos da atitude dele é que ele não procurou homens. Ele poderia muito bem ter procurado Dario ou até mesmo Sírio, mas ele procurou a quem? A Deus, o onisciente, o onipotente. A quarta coisa que nós também devemos aprender de tudo isso é que ele suplicava. E nisto nós vemos sua seriedade na persistência. Ele jejuava em pano de saco e cinza, demonstrando verdadeiro arrependimento. Ele não se considerava importante demais para se arrepender. Ele orava a um Deus pessoal. Ele tinha um relacionamento pessoal com Deus. E ele orava com grande reverência. Ele orava, irmãos, com confiança, com esperança na graça e na bondade de Deus. Quem aqui ora sem esperança na graça de Deus? Para que orar, né? Para que orar, irmãos? Se nós oramos sem ter essa confiança, se nós oramos sem ter a esperança, para que orar? Certa vez Daniel recebeu uma revelação sobre a grande tribulação. Vai lá no capítulo 10 de Daniel. Capítulo 10, versículo 1. Nós vemos que Daniel, ele entendeu, já lá do versículo 2 em diante, ele entendeu a palavra de Deus a respeito da tribulação e chegou a dizer: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. O que significa essa palavra prantear? Chorei. Chorou durante 3 semanas. E mais, manjar não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Podemos orar a respeito de coisas que entendemos e a respeito de coisas que nós também não entendemos. Daniel fez isso. E depois de ter orado e jejuado tão intensamente,
Daniel ele recebeu uma visita de um anjo. Versículo 10 e 12. Eis que certa mão me tocou, e sacudi-me, e me pôs sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. E então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Irmãos, olha que grandiosidade isso em nossas vidas. Não temas, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a compreender e a humilhar-te perante Deus, foram ouvidas as tuas palavras, as tuas súplicas, as tuas orações. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Isso não é tremendo, irmãos? Então nós vemos que Daniel, ele era um homem muito amado de Deus. E esta afirmação aparece 3 vezes no livro de Daniel. Os irmãos que estão anotando, Daniel 9, versículo 23, Daniel capítulo 11, capítulo 10, versículo 11 e 19. Nós vemos que Daniel ele recebeu a garantia de que ele foi ouvido por Deus desde o primeiro dia, apesar de a resposta ter chegado apenas 3 semanas depois. Difícil, né? Ontem nós falamos sobre o paralítico de Betesda. Ficou 38 anos em espera da cura e não recuou. Daniel, 3 semanas pranteando, sem comer e se humilhando perante Deus. Este anjo foi especialmente enviado por causa da oração de Daniel. Os céus foram movidos por alguém que foi movido pelo céu a orar. Irmãos, a pergunta é: o que não poderia acontecer se formos realmente pessoas de oração? O que não poderia acontecer se realmente nós fôssemos pessoas de oração? Quero trazer também aos irmãos um outro acontecimento de um outro guerreiro espiritual, guerreira, em que houve o socorro de Deus por meio de súplicas. Lembram de Esther? Quem foi Esther na Bíblia, irmãos? A rainha. Esther era uma jovem órfã, uma judia exilada na Pérsia. Órfã e exilada. Ela foi criada por quem? Mardoqueu. Seu primo, né? No contexto bíblico, Esther ela é descrita como uma mulher que possuía notável beleza. Tanto que ela foi contada entre as mais formosas do reino. Então o texto bíblico também enfatiza a bravura e a lealdade de Esther para com o povo judeu. Certo dia, o rei da Pérsia, ele realizou uma festividade para o povo,
na fortaleza de Suzã. E enquanto ele dava um banquete para os homens, a sua esposa, a rainha Vasti, oferecia um banquete às mulheres na casa real. Então, em um determinado momento, o rei Assuero mandou chamar Vasti, ordenando que ela entrasse na sua presença, usando a coroa real. Só que a rainha, ela se recusou a cumprir a ordem do rei. Muito provavelmente, eu acho que implicava em alguma situação desonrosa a ela, aquela atitude. Então, com a recusa da rainha, Assuero fez o quê? Destituiu ela do posto. Então, mais tarde, ele foi aconselhado a convocar as moças virgens e de boa aparência que havia em seu reino. E Esther estava entre essas jovens. Esther então alcançou o favor na corte do Assuero. Ela conseguiu o agrado necessário para poder sobreviver na corte. E isso foi resultado de uma providência divina. Esther, ela foi submetida a um tipo de tratamento de beleza, durante 12 meses. Então, passado esse período, ela foi conduzida por um dos eunucos à presença do rei. Então, as jovens eram levadas ao rei e depois não retornavam mais a ele, exceto se o rei gostasse de algumas e a chamasse pelo nome. E isso foi o que aconteceu com Esther. O rei, lá em Esther, capítulo 2, versículo 17, o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. Assim, Esther, ela foi coroada rainha no lugar de Vasti. Foi feito um banquete pela oração de Esther, pela coroação. Então, após se tornar rainha, Esther passou a viver no palácio em Suzã. Então, a rainha Esther, depois de um tempo, foi informada sobre o plano de Amã. Amã, um importante príncipe, que era do Império Persa, ele resolveu destruir todos os judeus que havia no reino de Assuero. Resolveu acabar com todos os judeus, por conta de que Mardoqueu não se inclinava perante ele. Então, a descrição de Amã foi como o Agatita, sugere que ele vem de uma possível origem amalequita, povo que era inimigo mortal de Israel. Então, Mardoqueu contou a Esther aquele terrível plano de genocídio que estava sendo tramado. Então, lhe pediu para interceder perante o rei. A rainha Esther, ela não podia entrar na presença do rei sem que ela fosse chamada. Por isso significaria colocar sua própria vida em risco. Então Mardoqueu fez com que ela se atentasse ao fato de que Deus, providencialmente, poderia ter determinado os acontecimentos na sua vida, para que ela pudesse estar exatamente em uma posição em que ela pudesse agir em favor do seu povo, em favor dos judeus. E vale dizer também que até aquele momento o rei Assuero, ele não sabia que Esther era de origem judaica. Ele não sabia que ela era judia. Ele não sabia também que havia permitido o extermínio do povo de sua rainha. Então, diante da situação delicada, o que fez Esther? Orou e jejuou. Esther conclamou todos os judeus a jejuarem durante 3 dias, pois ela agiria contra a lei e entraria na presença do rei. Então a rainha Esther, ela usa de sabedoria e intercede pelos judeus. Então, após os 3 dias, o que ela fez? Ela se aprontou com seus trajes reais e entrou no pátio interior da casa do rei. Assuero, assentado em seu trono, ele viu Esther parada no pátio e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão em favor de Esther.
permitindo que ela se aproximasse. Então o rei perguntou o que ela queria e disse-lhe que daria a ela até mesmo metade do seu reino. Então Ester, agindo com muita sabedoria, apenas o convidou, juntamente com Hamã, para participar de um banquete que ela havia preparado. Então, na ocasião do banquete, Ester solicitou permissão para preparar um segundo banquete no dia seguinte. Ester revelou para o rei que ela era uma judia e que todo o seu povo estava sentenciado à morte. Ester também contou que Hamã tinha tramado toda aquela maldade. Então o rei ficou muito furioso e deixou o banquete indo para o jardim do palácio. Hamã, sabendo que a situação havia ficado extremamente complicada para ele resolveu permanecer ali para suplicar pela própria vida à rainha Ester. Então, quando o rei retornou à casa do banquete, ele encontrou Hamã caído sobre o divã de Ester, que seria como um sofá sem encosto. Aquela foi uma violação de um protocolo irreversível, porque o rei entendeu naquele momento que ele havia tentado violar a rainha. Capítulo 7, versículo 8. Porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Então, quando o rei exclamou essas palavras, logo os servos da corte entenderam que aquele era o fim para Hamã e cobriram seu rosto. Então ele foi enforcado na própria forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Ester conseguiu fazer com que um novo decreto fosse autorizado a respeito dos judeus se defenderem. Então assim os judeus passaram a ter direito à legítima defesa. Então, como resultado disso, os judeus mataram seus inimigos e exterminaram a casa de Hamã. Talvez o pedido de Ester para que um segundo dia de matança ocorresse demonstra que havia ali em Suzã grande ódio contra os judeus. Ao todo foram mortos quantos? Mais de 75.000 inimigos que odiavam o povo judeu. A história de Ester, certamente, irmãos, nos leva a refletir e nos atentar para o fato de que sempre devemos clamar a Deus para que Ele direcione as nossas ações. Com isso, nós aprendemos que guerreiros espirituais devem sempre recorrer ao trono da graça em busca de reforço, como fez Davi, como fez Daniel, como fez Ester. Por meio das súplicas, como disse um pregador, aqueles que trabalham na obra do Senhor podem obter graça em tempos de necessidade. E de fato, em todos os casos, em todas as ocasiões, circunstâncias, lugares, a súplica, irmãos, sempre será conveniente às almas necessitadas. Sempre. Salva-nos, Senhor. Foram gritos dos homens, exemplos de fé. Salva-nos, Senhor. Disse um pregador chamado Leonardo Revenue, metodista, falando a respeito da oração. Os dois requisitos para se ter uma vida cristã vitoriosa são visão e fervor, disse esse pregador. Ambos nascem da oração e nelas se nutrem. O ministério da pregação, prestem atenção, irmão. O ministério da pregação é de poucos, nós sabemos disso. Mas o da oração
a mais importante de todas as atividades humanas, está aberta para todos. E continuou dizendo ele, porém as criancinhas espirituais, lembra dos meninos inconstantes? Comentam sem o menor constrangimento. Hoje não vou à igreja, é dia de reunião de oração. É bem possível que Satanás, ele não tema grande parte de pregações de hoje em dia. Talvez nem ligue pelas diversas pregações que se é proferida. Mas a experiência do passado, com todas essas que nós vemos, por exemplo, esses 3 exemplos que nós demos, vemos que leva Satanás a regimentar, a reforçar o seu exército infernal para lutar contra o crente que ora. O mundo está marchando, continuou dizendo esse pregador, para o inferno a um ritmo tão rápido que, se comparado aos modernos aviões supersônicos, pareciam tartarugas. E, no entanto, para a vergonha nossa, muitas vezes nós nem recordamos quando foi a última vez que nós passamos uma noite toda em oração a Deus, suplicando que Ele derrame sobre nós um avivamento que abale as cadeias, como nós falamos ontem. Continuou dizendo ele, a pregação de hoje, com a sua falha interpretação de verdades bíblicas, nós sabemos que isso é verdade, acontece, muitos erros de interpretação da Bíblia, nos levam a confundir agitação com unção. Nos leva a confundir comoção, aquele momento de muita emoção, que não é um avivamento. É apenas um sentimento ali passageiro. O segredo da oração é orar em secreto. E disse ele, quem se entrega ao pecado, para de orar. Mas aquele que ora, para de pecar. O fato é que nós somos pobres, mas muitas vezes não humildes de coração. A oração ela é profundamente simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. E disse ele, é uma forma de expressão tão simples que até uma criancinha pode exercitá-la. Mas ela é igualmente tão sublime que ela ultrapassa os recursos de uma linguagem e esgota o seu vocabulário. Lançar diante de Deus uma torrente de palavras não vai necessariamente impressioná-lo ou comovê-lo. Uma das mais significativas orações do Velho Testamento, eu não vou citar o nome, os irmãos vão lembrar, foi feita por uma pessoa que não pronunciou palavra nenhuma. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. 1 Samuel capítulo 1, versículo 13. Então, de fato, nós sabemos que ela não tinha grandes dons de oratória. Mas nós sabemos, sem dúvida nenhuma, que existem gemidos inexprimíveis. Será que nós nos encontramos num padrão tão inferior aos dos cristãos neotestamentários e nós não possuímos mais a fé dos nossos antepassados? Com todas as suas realizações e implicações? Mas somente a fé, mais triste ainda, emocional,
dos nossos contemporâneos? Aquela fé de momento? E disse esse pregador, a oração é para o crente o que o capital é para um empresário, para um homem de negócios. E não se pode negar que a maior preocupação de muitas igrejas hoje, muitas vezes, são as finanças. Ou encher o templo. Só que esse problema que tanto inquieta muitas igrejas aí, era o que menos perturbava aqueles guerreiros espirituais. Era o que menos perturbava. Hoje damos muita ênfase a isso. Antigamente eles davam muita ênfase à oração. Em nossos dias, são poucos os que estão dispostos realmente a assumir a responsabilidade de orar pelo Espírito Santo. Para esse tipo de oração, não há substituto, irmãos. Isabelle ora por mim. Tia Romilda ora por mim. Não. Há uma oração de reforço, mas a oração não há substituto. Nós temos que orar. Porque se nós não orarmos, nós vamos perecer. E nós devemos ser certos de que o socorro do Senhor será sempre adequado, tanto na vida quanto na morte. Tanto no sofrimento quanto no trabalho. Tanto na alegria quanto na tristeza. Não devemos ser negligentes e deixar de clamar a Deus. Pois sabemos que o seu caráter, o caráter de Deus, ele não muda. Porque ele disse que nunca nos abandonaria. Lembra lá em Isaías 41:13? Não temas, eu te ajudo. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Obrigado.